Olá pessoal, tudo bem? Professor Mauro Ebert, professor de História Geral aqui do Colégio Equação Certa. E vamos lá para o comentário da questão de número 72. Ela diz o seguinte: em 1969, os americanos estavam profundamente divididos. Havia uma insatisfação crescente provocada pela Guerra do Vietnã e as tensões raciais que levaram a tumultos em 125 cidades no ano anterior, após o assassinato do líder dos direitos civis, Martin Luther King. Apesar do pânico entre organizadores e autoridades quando a área de Woodstock foi totalmente ocupada pela multidão, o festival teve uma atmosfera extraordinariamente pacífica. Houve 3 fatalidades registradas, 2 mortes por overdose de drogas e outra quando um espectador que dormia foi atropelado por um trator em campo de feno próximo. O Festival de Woodstock conciliou música e pacifismo, tornando-se símbolo de... o grande movimento musical do Woodstock, ocorrido em meio ao período da Guerra Fria e também a própria Guerra do Vietnã. Eu não poderia marcar na letra A o conservadorismo cultural, uma vez que esse movimento é um movimento marcado justamente pela contracultura. É um movimento de contestação dos valores conservadores da sua época. É um movimento de contracultura e de contestação, né? Um movimento de rebeldia cultural. É quando os homens também, eles se vertiam de forma justamente provocativa para questionar os valores daquela sociedade. Inclusive, né, o apoio dado ao movimento hippie, mas é interessante que nós entendamos que esse movimento de estoque, ele não é um movimento, você veja, tornou-se símbolo de apoio ao movimento hippie. Ele não foi feito para apoiar o movimento hippie. Ele não é um símbolo de apoio ao movimento, ainda que tivesse tido uma presença maciça, uma presença muito significativa de jovens hippie nesse movimento cultural, musical, mas ele não é um movimento de apoio, até porque o movimento hippie não precisava de representatividade, como foi o movimento do Woodstock. Né? Eu não poderia também marcar que é um movimento de luta contra o preconceito racial, como está dizendo a letra C, ainda que tivesse no texto falando do grande Martin Luther King, uma pessoa que lutou contra o racismo naquele país, nos Estados Unidos, mas o movimento ele não é um movimento de contestação de contestação ao preconceito racial. Ele é um movimento que ele é amplo, ele é um movimento pacifista, mas ele é um movimento de contestação social, de mobilização. E como assim, professor, de mobilização, de contestação social? Ele é um movimento que pedia aos jovens norte-americanos uma participação contra uma ordem estabelecida. A própria Guerra do Vietnã, a própria Guerra Fria, é um movimento de questionamento, um movimento de interrogações. É um movimento de mobilização do jovem norte-americano contra aquilo que estava presente naquele país. E aí, de repente, você poderia dizer, então é um movimento a favor do socialismo, já que se vivia a Guerra Fria. Não, ele não é a favor do socialismo. Tampouco é um movimento favorável ao capitalismo selvagem, característico daquele momento da história. Mas é um movimento cultural, de questionamento de valores, questionamento de padrões e de mobilização da juventude norte-americana contra a ordem daquele momento. Então, nesse caso, você tem justamente a letra correta, a letra D. Beleza, gente boa? É isso. Um grande abraço a todos.